Olha, esse vídeo do Nicolas precisa ser estudado depois com muito cuidado, porque assim, ele realmente não se compromete com fake news ali. Ele simplesmente faz argumentações. Esse cara é de esquerda. Ele foi muito, muito inteligente, né? Ele disse o seguinte: o governo Lula vai monitorar seus gastos e não, o Pix não será taxado, mas é sempre bom lembrar. Olha a argumentação do Nicolas. Gente, vamos ser humildes, vamos reconhecer que tem boi nessa linha aí, né? Ele diz o seguinte: a comprinha da China não seria taxada, mas foi. É verdade, né? Fazer um desabafo aqui nessa porra, hein, Lula? Tu vai tomar no teu por causa de tudo, tô arrombado, eu não consigo mais fazer pix no Jacaré. É, porra, ninguém tá aceitando mais pix nessa porra. Filha puta, arrombado, 9 dedos, desgraçado, ainda voltei nessa mula aí. Aí vim no Jacaré pegar um baseadinho, não tá aceitando mais pix não, o Lula tá achou. Tem que ouvir isso ainda. Entendeu? Vou te marcar, miserável. Eu vou te marcar. Botei tudo, tô arrombado. Parece que as pessoas que votaram no Lula estão indignadas. E até mesmo essas mesmas pessoas que fizeram L em 2022 começaram a ter que assumir que, de fato, esse governo é um desastre. O povo não é burro. Não adianta achar que o estelionato eleitoral que está sendo realizado agora vai conseguir segurar essa bronca, porque não vai. Não vai. Foda-se se o Lula, nos anos 80, era o messias do sindicalismo. Foda-se se no governo Lula 1 e Lula 2 tirou 500 bilhões de pessoas da pobreza. Foda-se, isso não importa. Não importa. Não importa. Porque o que está acontecendo agora, está acontecendo agora. Isso que você está vendo aí foi só um trechinho de um vídeo de um rapaz de esquerda assumindo que esse governo é um fracasso, que esse governo foi feito na mentira, foi pego na mentira, melhor dizendo, e feito na mentira, na base da mentira também. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo esquerdistas assumindo que, de fato, o que a esquerda tentou fazer, né, o governo Lula, melhor dizendo, tentou fazer, foi uma manobra para poder arrecadar mais, pegando aqueles que ganham até 5 mil reais, e que essa medida foi completamente impopular e que agora o governo, que já estava com a popularidade baixa, simplesmente despencou. Eu vou mostrar para vocês aqui a insatisfação desses eleitores, desses influenciadores. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, e é só o começo, é desalentador. Desalentador. O governo Lula não tem nada para mostrar para a classe trabalhadora. Gente, eu não sei quem é esse rapaz, não faço a menor ideia de quem é ele, não sei o nome dele. Por favor, se vocês tiverem aí, coloca o arroba dele aí nos comentários, o link do canal dele, o nome do canal dele, para que a gente possa conhecer o trabalho desse cara aí, porque ele é uma agulha no palheiro, né? Que é um esquerdista sendo sensato e admitindo a grande falha da esquerda de acreditar num cara como Lula e num projeto hegemônico de poder que é o do PT, que usa, né, o resto da esquerda ali como massa de manobra. Quando chega nos finalmente, bota todo mundo para debaixo do tapete, corta as asas de todo mundo. Ai de quem questionar, porque vai ser cancelado, porque, como eu disse, o PT, ele não tem projeto de governo, ele tem projeto de poder, e é por isso aí que o influenciador de esquerda tá falando: olha, o governo Lula não tem o que dizer para a população, o governo Lula não tem projeto de governo para a classe trabalhadora, que é muito caro para aqueles que se identificam muito com aquele marxismo raiz ideológico, né, e filosófico. Nada, 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 nada. Um projeto que está sufocando a classe, está jogando a classe trabalhadora no colo político da extrema-direita. Mas não é o projeto do Lula que está fazendo isso. São os fatos propriamente ditos. O Lula está apenas ajudando. Por quê? Porque a classe trabalhadora que votou no Lula em 2022, eu estou falando da classe trabalhadora que não entende questões ideológicas, que não entende o perigo ideológico que tem por trás do Lula, a classe trabalhadora que nem sabe que ela é classificada como classe trabalhadora dos moldes marxistas, de acordo com a cosmovisão da esquerda estudada, né? Quando eu falo estudada, eu estou falando na questão do ideologismo, do marxismo, do comunismo, do socialismo, certo? Essas pessoas, elas não entendem o que é socialismo, elas não entendem o que é comunismo, elas nem sabem o que é capitalismo, elas não sabem nada. Elas só votaram no Lula por quê? Porque a mídia fez uma grande campanha contra Jair Bolsonaro, perseguiu o tempo todo Jair Bolsonaro, colocaram o Lula lá em cima. Essas pessoas acreditavam ainda na mídia. Quando a mídia apareceu, ó, o Lula não deve mais nada a ninguém, deram a impressão que o Lula foi inocentado, quando na verdade o julgamento dele foi cancelado, mas isso não quer, foram anulados, melhor dizendo, mas isso não quer dizer que os crimes que ele cometeu, ele não tenha cometido, mas a mídia pincelou de uma forma que deu a entender para o trabalhador comum, para a pessoa comum, de que ele foi inocentado.
sentado, botaram na cabeça dessas pessoas, fizeram a lavagem cerebral de que com Lula vai ser melhor, com Bolsonaro, fizeram uma verdadeira enxurrada de fake news, e essas pessoas que estão ocupadas demais trabalhando, estão ocupadas demais preocupadas com a subsistência, estão preocupadas demais com o seu instinto de sobrevivência, tem que pagar conta de água, conta de luz, aluguel, escola de filho, plano de saúde, trabalhar em 1, 2, 3 empregos. Quem não trabalha está sempre se acabando de estudar. Quando pega o celular para assistir um vídeo de futebol, alguma coisa divertida, e vai e passa algum vídeo aqui sobre política e raramente assistia porque andava com a mente cansada e tal. Essas pessoas votaram no Lula. E são essas pessoas que começaram a fazer os cálculos. O governo está falando que 2 mais 2 é igual a 5. Não, 2 mais 2 é igual a 4. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Essas mesmas pessoas que foram no mercado, que receberam a promessa de picanha e de cerveja, chega lá e encontra o preço das coisas quase que o dobro da época da pandemia e no governo do ódio ainda. A pessoa fala, poxa, peraí, no governo do ódio, no meio da pandemia, eu pagava 10 conto nesse produto aqui. Agora esse produto está custando 15. Agora esse produto está custando 14,50. Poxa, no governo do ódio, chegava aqui com R$500, levava 10 itens. Agora eu tô chegando aqui com R$500, tô levando, em alguns lugares, até 5, 6 itens. Então essas pessoas, elas começaram a despertar. Então quando ele fala aí, se formos levar para esse sentido, de que a classe trabalhadora tá indo pro colo da extrema direita, o que eu tenho a dizer é que a classe trabalhadora já tem um pensamento de direita. Porque o extremismo só tem do lado de cá, não tem do lado de lá, né? Lá é a esquerda, aqui é a extrema direita. Se você perguntar para um trabalhador se ele quer uma economia sólida, se ele quer, se ele prefere, melhor dizendo, sindicato, ou se ele prefere mais dinheiro no bolso dele, pergunta para ele se ele explicando de fato como a coisa é. Pergunta para ele se ele quer uma economia mais liberal ou se ele quer o Estado intervindo em tudo. Pergunta para o trabalhador se ele prefere que o filho dele esteja numa escola com professores que vão ensinar português, matemática, história, filosofia, ou se ele prefere deixar o filho dele numa escola que só vai ensinar coisas de agenda woke, parará, parará, parará. A classe trabalhadora já é de direita de pensamento. Eu me lembro até do próprio Mano Brown falar isso uma vez numa entrevista, tem anos essa entrevista, eu lembro até do Mano Brown falar sobre isso, que quando a pessoa começa a crescer um pouquinho na vida, ela já começa a ficar reacionário. Ou seja, o que o Mano Brown quis dizer é que a classe trabalhadora, dentro da periferia, dentro da classe média, não importa, tem o pensamento de direita, porque ela está preocupada em fazer dinheiro, ela está preocupada em subir na vida, pagar as contas. A direita e a extrema-direita vão nadar de braçada. O resultado já se mostrou nas eleições de 2024. Já se mostrou. Um esquerdista extremamente sincero. Ainda existe uma esquerda, como eu posso dizer assim, sensata. Eu falo isso aqui em outros vídeos, né? É um grupo isolado, é um grupo pequeno, mas existe uma igreja, existe uma esquerda sensata. Pelo menos no sentido de assumir, perdemos, cara, perdemos. Porque qual é o problema da esquerda no Brasil? A esquerda no Brasil, ela está diretamente associada ao petismo, ao lulopetismo, e também a esquerda do Brasil acha que ser de esquerda é necessariamente ser socialista, comunista e marxista. Se você não entende o que é isso, o que é socialismo, o que é comunismo, se você acha que entende sobre isso, eu falo melhor sobre essas questões no curso Segredos do Poder, que é um curso, é uma academia política para você que não entende nada de política ou para você que acha que entende alguma coisa, tá? Nós já temos lá a primeira parte do primeiro módulo do curso Segredos do Poder e é um curso para você se aprofundar em política, para você entender como de fato as coisas são, porque além da política está o poder. Não adianta você ter somente um cargo, não adianta somente você colocar alguém lá. É necessário você entender o que é o poder, entender como as esferas do poder funcionam, entender como o sistema brasileiro foi estabelecido. Então, se você quer sair desse discurso raso e quer de fato entender como a política funciona, com uma linguagem simples, no entanto, se aprofundando nesse assunto tão complexo, no primeiro comentário fixado tem um link direto para o curso, tá bom? Tô esperando você lá, venha ser meu aluno. O campo progressista perdeu feio, perdeu de lavada, perdeu humilhado. E depois disso, o silêncio. Ele falou aí sobre as eleições de 2024, as eleições municipais de 2024. Foi a resposta do povo para o que está vindo aí em 2026. A esquerda, ela perdeu o poder de convencimento. E isso está além das redes sociais. As redes sociais ajudou muito a mostrar para as pessoas, o que esse cara está falando aqui é mentira. Vocês lembram disso aqui? O que esse cara está falando aí não tem base nos fatos. Tá vendo isso aqui? Olha aqui. Olha o que esse cara está falando e olha a realidade como é. As redes sociais serviram para isso. E além disso, mesmo
mesmo que não tivesse redes sociais, as pessoas vão vendo no dia a dia, as pessoas pegam o histórico, pô, esse cara aí, cara, brasileiro, ele é muito longânimo, ele vai deixando, mas na hora que o brasileiro vira a chave, ele fala, não, velho, você não vai me enganar mais. Você pode passar 20 anos, 30 anos me enganando, mas na hora que eu virar a chave e dizer que você não me engana mais, você não vai me enganar mais. Foi isso que aconteceu com o povo. Pô, tem quase 20 anos aí de PT no poder, o discurso continua o mesmo e as coisas continuam a mesma coisa.